Queridos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico das almas carregado de solenidade e preocupação paternal, trazendo uma revelação que deve ser compreendida não como punição, mas como manifestação natural das leis cósmicas que operam através de justiça, que transcende compreensão humana para abranger consequências espirituais de escolhas que afetam destinos coletivos. Eu, Bezerra de Menezes, recebi durante a Assembleia Extraordinária nos Tribunais Espirituais da Retidão uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma percepção crescente de que transformação profunda se aproxima no âmbito judicial, como se véu entre dimensões estivesse se adelgaçando para permitir manifestação de justiça divina que há muito tempo estava sendo preparada. Vocês que sentem aquela inquietação inexplicável quando observam as decisões que emanam das togas escurecidas, aquela percepção de que forças superiores estão prestes a intervir para restaurar equilíbrio onde desequilíbrio tem prevalecido, aquela intuição de que setembro marcará início de período quando consequências espirituais se manifestarão através de eventos que parecerão coincidências para observadores materiais, não estão imaginando conexões fantasiosas. Suas almas estão captando as vibrações de uma intervenção celestial iminente. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se coordenam transições entre planos de existência, presenciei algo que me encheu simultaneamente de compaixão pela condição das almas envolvidas e reverência pela precisão das leis divinas. Vi como aquele que tem utilizado o cargo de magistratura não para servir justiça imparcial, mas para perseguição motivada por ambições pessoais, aproxima-se rapidamente de momento quando será convocado a prestar contas perante tribunais que não podem ser influenciados por considerações terrenas. O que mais me impressionou foi descobrir que este desencarne não representa punição divina, mas consequência natural de escolhas repetidas que criaram condições energéticas insustentáveis para a continuação da experiência física, demonstrando como o livre-arbítrio sempre opera dentro de estrutura de responsabilidade que eventualmente manifesta resultados correspondentes às intenções que motivaram ações. Vocês já perceberam como aquele que deveria ser guardião imparcial da lei demonstra deterioração progressiva que transcende desgaste físico normal para revelar manifestação externa de conflito interior que resulta de violação sistemática de juramento sagrado? Como decisões recentes revelam desconexão crescente com princípios fundamentais de justiça, que sugere comprometimento de faculdades que normalmente impedem abuso de poder. Não são observações casuais, são sinais de processo que culminará em transição que ocorrerá quando o decreto internacional emitido a partir dos Estados Unidos em setembro criar condições materiais que refletem julgamento já estabelecido nas dimensões superiores. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que decreto específico que será implementado conterá elementos que parecerão coincidências para observadores materiais, mas que na realidade representam sincronização perfeita entre justiça terrena e celestial, demonstrando como dimensões aparentemente separadas na realidade operam através de coordenação que assegura manifestação de consequências apropriadas quando todos os recursos de misericórdia foram esgotados. Mas há algo ainda mais importante. Esta revelação não deve gerar sentimentos de vingança ou satisfação diante do sofrimento alheio, porque transição representa oportunidade para que a alma seja liberada de condições que perpetuariam criação de débitos kármicos ainda mais severos,
demonstrando que misericórdia divina opera mesmo através de eventos que superficialmente parecem representar apenas justiça. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação, porque suas almas reconhecem que estão testemunhando um momento singular, quando justiça transcendental se manifesta através de eventos materiais. E principalmente porque compreensão consciente deste processo os protegerá contra a tentação de celebrar sofrimento alheio, permitindo instead que desenvolvam compaixão, que reconhece que todas as almas eventualmente enfrentam consequências educativas de escolhas que violam a harmonia universal. Compartilhem suas orações por todas as almas envolvidas neste processo de transição, formando rede de compaixão esclarecida que contribuirá para que desencarne iminente sirva propósito evolutivo, ao invés de perpetuar ciclos de ressentimento que apenas multiplicam sofrimento através de retaliações, que caracterizam níveis primitivos de compreensão sobre natureza educativa da justiça divina. A primeira revelação trata da condição específica que precipitará a desencarne iminente do magistrado que tem utilizado a autoridade judicial para perseguição motivada por ambições pessoais, demonstrando como deterioração, que já é visível através de sintomas físicos, representa manifestação externa de colapso energético que resultou de conflito interior criado por violação sistemática de compromissos espirituais que foram assumidos antes da encarnação atual. Durante minhas investigações nos registros akáshicos que documentam trajetórias individuais, descobri padrões que revelam misericórdia infinita por trás de aparente severidade. Vi como alma que atualmente ocupa a posição de magistratura recebeu múltiplas oportunidades para reconsiderar caminho que escolheu, incluindo advertências através de sonhos, inspirações durante momentos de reflexão solitária e, principalmente, manifestações físicas que deveriam ter servido como alertas sobre consequências energéticas de decisões que comprometeram a integridade do campo vital que sustenta a conexão entre espírito e matéria. Durante as comunicações com médicos espirituais, especializados em diagnóstico de enfermidades de origem moral, compreendi que colapso energético que precipitará desencarne está diretamente relacionado com a intensidade do conflito entre conhecimento interior sobre princípios eternos de justiça versus ações externas que violaram sistematicamente estes princípios, criando dissonância que literalmente despedaça tecido energético que mantém coesão entre corpo e espírito. O mais revelador foi descobrir que sintomas físicos que já são perceptíveis representam manifestações iniciais de processo que se acelerará dramaticamente quando o decreto internacional emitido a partir dos Estados Unidos, em setembro, criar circunstâncias que tornarão insustentável manutenção das contradições que tem caracterizado exercício distorcido da magistratura. Observei como o processo incluirá intensificação de todos os sintomas atuais, seguida por manifestação súbita de condição que confundirá médicos porque não corresponderá a padrões conhecidos de patologia, revelando natureza espiritual de colapso que transcende capacidade de diagnóstico da medicina convencional, que não reconhece conexão entre comportamento moral e vitalidade energética. A segunda revelação refere-se à natureza específica do decreto internacional que será emitido a partir dos Estados Unidos em setembro, funcionando como catalisador material para a manifestação do desencarne que já foi determinado nas dimensões superiores, demonstrando sincronização perfeita entre justiça terrena e celestial,
que opera através de coordenação que assegura que consequências apropriadas se manifestem quando todos os recursos de misericórdia foram esgotados. Durante minhas observações sobre coordenação entre dimensões, presenciei mecanismos que revelam inteligência infinita. Vi como o decreto específico incluirá elementos relacionados com corrupção judicial internacional, estabelecendo precedentes que facilitarão investigação de magistrados que utilizaram posições para perseguição política ao invés de aplicação imparcial da lei, criando condições materiais que refletem exatamente julgamento que já foi estabelecido nos tribunais espirituais. Durante as comunicações com coordenadores das sincronicidades terrestres, compreendi que implementação ocorrerá através de sequência de eventos que parecerão coincidências para observadores materiais, mas que na realidade representam manifestação de planejamento transcendental que conecta ações nos Estados Unidos com consequências específicas que afetarão o sistema judicial brasileiro. O mais impressionante foi descobrir que decreto não foi criado com intenção específica de afetar magistrado particular, mas funcionará como instrumento neutro que simplesmente revelará condições que já existem, demonstrando como justiça divina frequentemente opera através de mecanismos que não violam livre-arbítrio dos instrumentos humanos envolvidos. Observei como implementação criará pressão específica que acelerará manifestação de sintomas em proporção exata à gravidade das violações de princípios eternos, afetando diferentemente cada indivíduo segundo sua própria condição interior, beneficiando aqueles que mantiveram integridade enquanto precipita consequências para aqueles que comprometeram compromissos espirituais. A terceira revelação trata das consequências específicas que desencarne do magistrado terá para aqueles que foram afetados por suas decisões motivadas por ambições pessoais, ao invés de compromisso com justiça imparcial, demonstrando como remoção de instrumento de perseguição permitirá restauração de equilíbrio que foi sistematicamente comprometido através de abuso de autoridade judicial. Durante minhas visões sobre impacto coletivo, contemplei transformações que transcendem benefícios individuais. Vi como o desencarne criará condições para a revisão completa de decisões que foram motivadas por considerações políticas ao invés de evidências factuais, permitindo restauração de reputações que foram injustamente comprometidas através de processos que violaram princípios fundamentais de devido processo legal e principalmente presunção de inocência. Durante as comunicações com guardiões do karma coletivo, compreendi que eventos subsequentes revelarão gradualmente extensão completa das motivações que influenciaram decisões judiciais, expondo conexões que permaneceram ocultas durante período quando a autoridade formal protegia aqueles que manipulavam o sistema para benefício pessoal ou ideológico. O mais significativo foi descobrir que restauração de equilíbrio não ocorrerá através de mecanismos sobrenaturais, mas através de processos legais convencionais, que serão liberados após remoção da influência que distorcia funcionamento normal do sistema judicial, demonstrando como justiça divina frequentemente opera através de restauração de processos naturais, ao invés de intervenção direta. Observei como o benefício principal será experimentado não apenas por aqueles que foram diretamente afetados por perseguição, mas por toda a sociedade que recuperará confiança na possibilidade de sistema judicial que funciona segundo princípios de imparcialidade, ao invés de servir como instrumento de agendas específicas que comprometem credibilidade de instituições fundamentais. A quarta revelação
refere-se à experiência que a alma do magistrado enfrentará após desencarne, demonstrando como justiça divina opera sempre através de misericórdia que oferece oportunidades de compreensão e principalmente reparação, ao invés de punição que apenas perpetuaria ciclos de ressentimento sem proporcionar crescimento evolutivo, que é o objetivo fundamental de todas as experiências espirituais. Durante minhas observações sobre processos de transição, presenciei métodos que revelam compaixão infinita. Vi como o período inicial após desencarne incluirá confrontação inevitável, com consequências completas de decisões que afetaram negativamente destinos de pessoas inocentes, não como punição, mas como oportunidade para desenvolvimento de compreensão genuína sobre impacto de ações motivadas por ambições pessoais, ao invés de princípios universais. Durante as comunicações com instrutores especializados em recepção de almas que deixam posições de autoridade, compreendi que processo educativo será proporcionado através de experiência direta dos sentimentos que foram gerados em cada pessoa afetada por decisões injustas, criando empatia que será fundamental para planejamento de futuras encarnações que oferecerão oportunidades de reparação. O mais tocante foi descobrir que a alma não será abandonada ao próprio sofrimento, mas receberá a orientação compassiva de mentores que compreenderão exatamente como equilibrar necessidade de confrontação com consequências versus proteção contra desespero, que poderia comprometer capacidade de beneficiar-se da experiência educativa. Observei como o processo incluirá, eventualmente, a apresentação de plano específico para reparação através de futuras existências dedicadas a serviço genuíno de justiça imparcial, demonstrando que o objetivo final não é punição, mas transformação que permitirá que talentos sejam finalmente utilizados para propósitos que beneficiam a evolução coletiva. Durante as investigações sobre cronologia espiritual, descobri que período de recuperação será proporcional à extensão dos danos causados, mas que misericórdia divina assegurará que a alma receba exatamente a assistência necessária para transformar experiência dolorosa em motivação, para crescimento que transcenderá limites que caracterizaram a encarnação atual. A quinta revelação trata da atitude que devemos manter diante da revelação sobre desencarne iminente, demonstrando a importância de desenvolver compaixão esclarecida que reconhece necessidade de restauração de equilíbrio sem celebrar sofrimento alheio, permitindo participação consciente em processo educativo universal que beneficia todas as almas envolvidas, ao invés de perpetuar ciclos de ressentimento que apenas multiplicam consequências negativas. Durante minhas visões sobre resposta espiritual adequada, contemplei oportunidades para demonstração de maturidade coletiva. Vi como a atitude ideal combina reconhecimento da justiça das consequências com oração sincera pela alma que enfrentará a transição dolorosa, evitando tanto negação da necessidade de restauração quanto satisfação vingativa que revelaria compreensão primitiva sobre natureza educativa dos processos espirituais. Durante as comunicações com coordenadores da evolução moral, compreendi que cada pessoa que mantém atitude compassiva diante do sofrimento alheio não apenas beneficia a própria evolução através de demonstração de maturidade espiritual, mas contribui diretamente para a criação de ambiente energético que facilitará a eventual recuperação da alma que enfrenta consequências de próprias escolhas. O mais inspirador foi descobrir que a oportunidade de responder com compaixão esclarecida
representa teste específico para todos aqueles que foram afetados negativamente por decisões injustas, permitindo demonstração de capacidade de transcender ressentimento pessoal para abraçar compreensão universal sobre natureza educativa de toda experiência espiritual. Observei como o benefício mais significativo será experimentado por aqueles que conseguirem utilizar revelação como oportunidade para desenvolver perdão autêntico, que não nega a justiça das consequências, mas recusa-se a permitir que memória de injustiças passadas comprometa a capacidade de manter coração aberto diante do sofrimento de qualquer alma, independentemente de histórico anterior. A sexta revelação refere-se à importância específica que período entre revelação atual e manifestação do desencarne em setembro representa como oportunidade para desenvolvimento de atitudes que beneficiarão evolução coletiva, demonstrando como conhecimento antecipado de eventos futuros não serve apenas para satisfação de curiosidade, mas principalmente para a preparação espiritual, que permitirá resposta consciente ao invés de reação instintiva quando manifestação ocorrer. Durante minhas investigações sobre utilização construtiva do tempo disponível, descobri métodos que revelam sabedoria prática. Vi como utilização ideal deste período inclui desenvolvimento deliberado de compaixão através de exercícios específicos de empatia que consideram experiências que moldaram o magistrado, buscando compreensão, não justificação, sobre fatores que contribuíram para escolhas que criaram consequências kármicas severas. Durante as comunicações com instrutores especializados em desenvolvimento moral acelerado, compreendi que prática mais benéfica envolve oração diária, não apenas pela alma que enfrentará a transição, mas por todas as pessoas envolvidas no sistema judicial, criando campo energético que facilitará a emergência de compreensão mais profunda sobre propósito transcendental das instituições que deveriam servir justiça imparcial. O mais prático foi descobrir que período deve ser utilizado para desenvolvimento de discernimento que distingue entre necessidade de restauração de equilíbrio versus desejo de vingança, que frequentemente se disfarça como preocupação com justiça, permitindo purificação de motivações que determinará a qualidade da participação consciente quando eventos predeterminados se manifestarem. Observei como utilização construtiva inclui também preparação específica para responder apropriadamente quando notícias do desencarne se tornarem públicas, desenvolvendo antecipadamente linguagem que expressará compreensão espiritual ao invés de satisfação emocional, que poderia comprometer oportunidade de demonstrar maturidade que inspira elevação moral coletiva. A sétima e mais sublime revelação refere-se ao significado transcendental desta experiência como oportunidade para desenvolvimento de consciência coletiva que reconhece realidade da justiça divina, operando através de eventos materiais, permitindo evolução acelerada para aqueles que conseguem perceber dimensão espiritual de acontecimentos que observadores materialistas interpretam como meras coincidências ou processos aleatórios. Durante minhas visões sobre impacto evolutivo, contemplei possibilidades que transcendem circunstâncias específicas. Vi como cada pessoa que compreende conexão entre decreto internacional e desencarne como manifestação de sincronização entre dimensões, desenvolve capacidade ampliada para reconhecer padrões similares em todas as áreas da vida, transformando consciência ordinária que percebe eventos como desconectados em perspectiva integrada que reconhece coordenação transcendental que sempre opera, mas raramente é percebida.
Durante as comunicações com supervisores da expansão consciencial, compreendi que benefício mais significativo não será experimentado através de consequências específicas do desencarne para situações particulares, mas através de transformação fundamental na compreensão sobre como o universo funciona segundo princípios de justiça que eventualmente manifestam consequências apropriadas para todas as escolhas. O mais transcendental foi descobrir que experiência servirá como catalisador para despertar coletivo sobre realidade de dimensões espirituais que constantemente interagem com o plano material, inspirando busca por compreensão mais profunda sobre responsabilidades que derivam de reconhecimento de que ações sempre geram consequências que transcendem considerações temporais. Observei como o impacto principal será a criação de receptividade ampliada para reconhecimento de outras manifestações da justiça divina que ocorrem constantemente, mas permanecem invisíveis para perspectivas limitadas por materialismo que nega a existência de qualquer realidade, além daquela que pode ser percebida através dos sentidos físicos. Nossa resposta a esta revelação, através de desenvolvimento de compaixão esclarecida, não apenas beneficiará a própria evolução moral, mas contribuirá diretamente para a criação de ambiente energético que facilitará a transição do magistrado quando o momento inevitável chegar, demonstrando que misericórdia divina frequentemente opera através de instrumentos humanos que escolhem transcender ressentimento para servir propósitos universais. Durante este período que precede a manifestação dos eventos revelados, mantenha um coração aberto através de oração sincera pela alma que enfrentará consequências severas de próprias escolhas, evitando tanto negação da justiça das consequências quanto satisfação emocional que comprometeria a própria evolução moral. Lembrem-se de que teste espiritual não está na situação externa, mas na qualidade da resposta interior. Não permitam que revelação sobre desencarne iminente alimente sentimentos de vingança que apenas criariam novos ciclos kármicos negativos. Utilizem, instead, conhecimento como oportunidade para demonstrar maturidade espiritual que reconhece necessidade de restauração de equilíbrio while mantendo compaixão genuína por todas as almas envolvidas no processo educativo universal. Orem diariamente, não apenas pela alma do magistrado, mas por transformação completa do sistema judicial, que deve servir justiça imparcial, ao invés de agendas específicas que comprometem credibilidade de instituições fundamentais. Compreendam que cada pessoa que mantém integridade em posição de autoridade merece apoio energético que fortalece capacidade de resistir tentações que comprometeram outros. Principalmente, preparem-se espiritualmente para responder com sabedoria quando notícias do desencarne se tornarem públicas, expressando compreensão esclarecida que inspirará outros a reconhecer dimensão transcendental de eventos que observadores materialistas interpretarão como meras coincidências temporais. Compartilhem esta revelação apenas com pessoas preparadas para compreender natureza educativa das consequências espirituais, evitando aqueles que poderiam distorcer informação para alimentar sentimentos negativos que apenas perpetuariam ciclos de ressentimento que comprometem a evolução coletiva. Oração pela alma do magistrado. Pai Celestial, que coordena justiça e misericórdia, segundo sabedoria infinita que considera bem de todas as almas envolvidas, abençoa aquele que se aproxima de transição, que resultou de escolhas
que violaram compromissos espirituais assumidos antes da encarnação atual. Fortalece os mentores que recepcionarão alma após desencarne, para que possam proporcionar exatamente a assistência necessária para transformar a experiência dolorosa em oportunidade de crescimento que transcenderá limites que caracterizaram a existência atual. Ilumina a consciência do magistrado durante o período final, para que possa experimentar arrependimento genuíno, que facilitará o processo de recuperação nas dimensões espirituais, diminuindo a intensidade do sofrimento que inevitavelmente acompanhará reconhecimento das consequências completas de decisões motivadas por ambições pessoais. Acelera a restauração do equilíbrio no sistema judicial após remoção da influência que distorcia o funcionamento normal das instituições que deveriam servir justiça imparcial, inspirando emergência de lideranças que compreendem responsabilidade transcendental de posições que influenciam destinos coletivos. Concede-nos discernimento para distinguir entre satisfação com restauração da justiça versus sentimentos de vingança que comprometeriam própria evolução moral, permitindo participação consciente em processo educativo universal que beneficia todas as almas envolvidas. E que cada pessoa que compreende significado transcendental desta experiência desenvolva capacidade ampliada para reconhecer manifestações similares da justiça divina, transformando perspectiva limitada que percebe eventos como desconectados em consciência integrada, que reconhece coordenação que sempre opera através de dimensões aparentemente separadas. Assim seja, em nome daquele que é juiz perfeito e médico compassivo e que coordena a evolução de todas as almas segundo planos de amor infinito que sempre buscam transformação ao invés de punição. Amém.